Tá enxergando direitinho aí? Tá legal? Beleza. Eu coloquei mais pro cantinho de cá para poder escrever direito, tá? Senão a lousa acaba e eu não consigo escrever direito aqui. Ok? Beleza, então, moçada. Vamos lá. Deixa eu colocar isso para gravar. Já tá gravando, né? Então, vou postar assim que terminar essa aula lá na plataforma. Quem tiver interesse de rever ou quem faltou, tudo ok. Eu vou fechar a sala daqui a alguns minutos, tá? Para não ficar toda hora tendo que... O pessoal chegando, faltando 5 minutos para terminar a aula e ganhar presença, ok? Mas vou fechar logo daqui a pouquinho, tá? Vamos lá? Na questão? Vamos dar uma resolvida nisso aqui, tá? Bem, dois equilibristas, A e B, de massas 72 kg e 54 kg, respectivamente. Então, A tem 72, B 54. Então, eu já posso aqui, veja bem, ó, eu já posso aqui desenhar o peso de cada carinha desses, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o peso do nosso amigo chamado A. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. A gravidade, claro, que usamos 10, né? 72. Então vai dar 720 newtons de peso. Tá legal? E o peso desse carinha aqui, de B. Então aqui, ó. Peso de B. Ok? É a massa dele, 54 vezes a gravidade. Então eu tenho 540 newtons. Tá legal? Mantém-se equilibrado numa prancha de madeira uniforme, uma gangorra, articulada no seu ponto médio, como mostra a figura. Então, galera, mesmo que o cara tivesse dado a massa dessa prancha, né, de madeira, o peso dela estaria certinho no meio, porque ela é homogênea. Tá legal? Então, às vezes as pessoas me perguntam, professor, mas os exercícios são todos homogêneos. Se por acaso o exercício não for homogêneo, for, por exemplo, eu tenho um pedaço aqui de um material e um outro pedaço aqui, ó, de outro material formando a prancha. É claro que nessa situação o peso, né, não vai ser um peso só. Aqui você vai ter uma única prancha formada de duas partes. Então você vai ter esse lado aqui exercendo peso e você vai ter esse lado aqui exercendo um outro peso, ok? Então você, numa prancha homogênea, uniforme, né, de madeira uniforme, ou uma prancha homogênea, o peso vai ser no meio. Agora, caso essa prancha não seja uniforme, não seja homogênea, aí você tem que achar o peso de cada parte, que é diferente uma da outra, ok? Beleza? Então nós temos aqui a nossa prancha homogênea, então isso aqui se aplica em uma outra situação, tá? Bem, articulada no seu ponto médio, como mostra a figura. Então o peso dela vai ser no meio certinho, então o peso desta prancha não vai gerar rotação nela, porque ela está sobre o ponto de apoio. Agora, se você percebeu, esse nosso amigo a tendência dele é fazer com que a prancha, ó, gire nesse sentido, ou seja, provoque um torque nesse sentido, ok? E qual é a tendência do nosso amigo aqui que está em B? É provocar um torque, uma rotação em sentido oposto, ok? Então, esses caras estão provocando ali rotações, né? Graças a essa articulação central, ok? Bem, a partir de determinado instante, eles passam a correr ao longo de... passam a correr um ao encontro do outro, gastando 5 segundos para se encontrar, né? Determine a velocidade de B para que o sistema seja sempre em equilíbrio. O que significa estar sempre em equilíbrio? Ele está sempre aqui na horizontal, ok? Então quer dizer que, galera, preste atenção agora, quando o B andar um pouquinho para frente, tá? O torque dele vai mudar. Se você lembrar bem, ó,
torque de forças perpendiculares, como aqui o peso, vai ser força vezes distância, ok? Então, quando essa distância aqui de B muda, quando esse cara aqui anda à frente, essa distância muda, o torque muda. Então, para o sistema permanecer sempre em equilíbrio, esse cara aqui também tem que se mover. Para que o torque, ó, já estamos definindo, para que o torque de B receba sempre o mesmo valor do torque de A, ok? Então, está sempre em equilíbrio, está sempre aqui ó, na horizontal, significa então que B oferece um torque numericamente igual ao torque de A. Ok, galera? Bem, o que está acontecendo aqui? Eu sei que eles se encontram. E para a situação estar sempre em equilíbrio, né? Eles vão ter que se encontrar no meio dessa gangorra. Ok? Eles vão se encontrar aqui. Tá legal? Bem, eu consigo calcular o torque de A. Como é que eu calculo o torque de A? Porque eu sei a força que A está executando neste ponto e eu sei a distância. Então tá fácil aqui, ó. Vai ser o peso de A vezes a distância de A, ok? E como é que calcula o torque de B? Vai ser o peso de B, né? Isso aqui é a distância A. E essa aqui que eu desconheço, né? É a distância B, ok? Vezes a distância B. Tá legal? Bem, eu desconheço, mas eu consigo encontrá-la. Porque eu sei quanto é o peso B. O peso B é 540. A distância B eu quero encontrar. O peso A, 720. E a distância A vale 2. Para facilitar nossa conta aqui, eu vou cortar esse zero com esse, tá? Então, a distância B vai ser igual a 72 vezes 2, 144, dividido por 54. Quanto dá essa divisão aí, galera? Quanto dá essa divisão aí? Vê se é isso aqui. 2,6666. Isso. Show de bola. Então eu já sei aqui o valor dessa distância. Mas, professor, por que você está calculando a distância? Cara, se esses caras chegam juntos no centro, ó, para que mantenham o equilíbrio, eles têm que chegar juntos, não é isso? Eles vão se encontrar justamente nesse ponto aqui. Tá legal? Eu preciso saber a distância percorrida por B. O tempo, eu já sei que eles gastam 5 segundos para se encontrar, né? Então, eu preciso saber dessa distância de B para determinar a velocidade dele. Tá legal? Então, vamos calcular. A velocidade de B vai ser o ΔS de B, que é a distância de B, sobre o ΔT, que foi o tempo que ele deu, que foi 5 segundos. Então, se você calcula aqui, vai dar 2,67 dividido por 5. Quanto dá isso aí, galera? Quanto dá isso aí? Eu acho que é 54. Eu acho que é 54. 0,54 metros por segundo. Tá, vamos botar 54 aqui mesmo. Tá bom? Bem, então calculei a velocidade. Vamos fazer aqui um julgamento rapidinho aqui, né? Vou apagar isso aqui, tá? Vamos fazer um julgamento aqui bem rápido. Vamos calcular, só para a gente a trato de comparativo, a velocidade de A. A velocidade de A vai ser a distância, 2, dividido pelo tempo, 5. Dá 0,4 metros por segundo. Vamos raciocinar agora. Ó. O nosso amigo A, ele está mais próximo, 2 metros, do que B.
B está 2,67. Então, e por que ele fica mais próximo? Porque ele tem massa maior. Ele provoca um torque maior. Então ele deve ficar mais próximo, tá? Então ele vai caminhar mais lentamente, ok? E o B vai caminhar mais rapidamente. Por quê? Porque B está a uma distância maior, a fim de que eles se encontrem no centro, mas mantenham esse equilíbrio sempre na mesma, ok? Beleza? Então a resposta do exercício é essa aqui, ó. Tem perguntas nesse aí, galera? Como é que foi nesse aí? Foi tranquilo? Beleza, galera? Show. Vou fazer mais um outro então, vamos nessa? Ó, vou passar aqui, hein? Ah, esse exercício aqui, ele é atendendo a pedidos, ok? Tá? É um exercício bem interessante e você tem que focar bastante porque ele vai apresentar coisas aqui, ó, que não estão de cara, né? Não estão tão nítidos assim, tá bom? Cuidado com ele, tá? Ele tá na tua apostila também. Bem, um cabo de vassoura, conforme a figura, de 1 kg de massa, está apoiado em equilíbrio entre o piso no ponto A e a parede no ponto B. Estando no limiar do escorregamento, no ponto de contato com o piso. Então quer dizer que eu estou na iminência desse cara escorregar. A tendência de escorregamento dele, né, dessa base aqui, é essa base ir para a esquerda. Mas existe uma força de atrito em sentido contrário, ok? Evitando que ele escorregue, ou seja, mantendo esse cara na limiar, no limite do escorregamento. Tá legal? Força de atrito com o chão. Ok? Beleza. Outra coisa também que esse cara disse pra gente, que tem um peso, né? Porque ele disse que esse cabo de vassoura, ele tem peso igual a 10 newtons, ó. Peso igual a 10 newtons, ok? E o que a gente já sabe? A gente já sabe que se está ocorrendo o contato com superfícies, né? Se tem um contato entre superfícies, tanto o chão quanto a parede, se manifesta uma força chamada força normal, ok? Então tá aqui, ó. Essa é a normal que o chão está fazendo e essa é a normal que a parede está fazendo sobre, ó, normal chão e aqui, ó, normal parede. Tá legal? Então, coloquei aí, a princípio, as forças mais evidentes. Tá legal? O que ele fala aí pra gente? Ele fala que o coeficiente de atrito estático entre a vassoura e o piso, né, entre o chão, é de 0,5. E que a força de atrito neste ponto é igual a 3. Então, como é que calculo força de atrito? Ó, deixa eu mudar a cor aqui para combinar. É coeficiente de atrito vezes a normal nesse ponto. A normal nesse ponto é normal chão, ok? E ele disse que isso tem valor. Ele disse que isso vale 3 newtons. Ele deu também o coeficiente de atrito, então eu posso escrever o quê? Eu vou escrever aqui, ó, que 3 newtons, não é isso? É igual ao coeficiente de atrito vezes a normal chão, logo a normal chão vai ser 3 sobre o coeficiente, vai ser 3 sobre 0,5.
Então, encontramos a normal, ok? Encontramos o valor dessa força aqui, ó. 6 newtons. Tá legal? Bem, o equilíbrio em X, né, no horizonte, tá fácil, porque a força de atrito embaixo faz 3 newtons para a direita. Para que esse bloco, para que esse cabo de vassoura não se movimente nem para a direita nem para a esquerda, essas forças devem ser iguais, não é? Então, se a força de atrito tem 3 newton para trás, para a direita, quer dizer que a normal P também tem 3 newtons, só que para a esquerda. Então, você acabou de ver aqui o equilíbrio em X. A normal parede, tá legal? Normal parede é igual à força de atrito com o chão. Logo, normal parede vai ser igual a 3 newtons. O que é isso aqui? É o somatório das forças em X dando zero, ok? É o equilíbrio estático das forças em X. Tá legal? Bem, o que nós precisamos agora é encontrar o equilíbrio estático das forças em Y. Será que eles estão equilibrados? Então, eu vou colocar aqui, ó, o somatório das forças em Y dando zero. Tá legal? Será que elas estão equilibradas? Vamos ver as forças em Y. Eu tenho NC valendo 6 newtons, que eu calculei aqui, né? E eu tenho peso para baixo valendo 10. Ou seja, eu estou aí fora de equilíbrio. Então, existe uma outra força atuante nesse sistema. Tá legal? Então, eu tenho que desenhar essa outra força atuante nesse sistema. Ok? Bem, qual é a tendência de escorregamento? Seria essa base ir para a esquerda, força de atrito, para a direita. Se essa base vai para a esquerda, o topo do cabo de vassoura escorrega, desce. Logo, a força de atrito que está aqui para evitar o escorregamento do topo desse cabo de vassoura, ela tem que ser verticalmente para cima. Então tá aqui, ó, FAT parede. Ok? FAT parede para cima. E o valor dela, ó, as forças que estão para cima, né? FAT parede mais normal chão tem que ser igual ao peso da barra, né? Então FAT parede vai ser igual ao peso da barra menos normal chão. FAT parede vai ser igual a 10 menos 6, né? Então, FAT parede é igual a 4 newtons. Olha que maneiro. Para terminar o exercício agora lindamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho no eixo Y uma força que eu acabei de calcular, que foi FAT parede, foi igual a 4 newtons. E eu tenho no eixo X uma outra força. Tá legal? Que foi a N parede. Que foi igual a quanto, galera? Igual a 3. A pergunta é a seguinte: quanto mede, quanto vale a força, ó, o módulo da força que a parede exerce no cabo? São duas forças que a parede está exercendo, a normal e a força de atrito. A nossa força resultante, nada mais, nada menos. Deixa eu pegou aqui a caneta. A nossa força resultante vai ser a resultante entre esses caras. O nosso F, ok? É esse que a gente quer achar.
né? Então vai ser F ao quadrado é igual a NP ao quadrado mais fati parede ao quadrado. Tu faz essa conta, nem precisa porque você vai usar o triângulo pitagórico, né? Porque quando você prolongou isso aqui, você viu que esse cara vale 4, ok? Então você tem um triângulo 3, 4 e F sendo igual a 5. Então tá aí a resposta do teu exercício. Se eu não me engano, eu acho que 5 é letra D na sua apostila, tá bom? Eu não coloquei as opções, não. Tá legal? Isso aqui que foi mais complexo de se ver, né? Diz aí pra mim. Essa foi legal, hein? E aí, galera? Tem alguma pergunta? Trabalhosa demais. Foi interessante, foi demais, hein, Pedro? Essa foi interessante. Beleza? Vamos fazer mais uma? Só mais uma para a gente encerrar, que está estourando o nosso tempo. Beleza. Também está no teu livro aí, na tua apostila, ok? Uma barra homogênea de comprimento L, peso P. Bem, se a barra é homogênea, peso P, né, galera? Então eu posso colocar em todas as situações aqui o peso no meio da barra, né? Opa, no meio, não aqui. Tá legal? Em todas as situações aqui, como a barra ela é homogênea, o peso vai aparecer sempre no meio da barra. Bem, para essa barra ficar na horizontal, aí já vai acabar, estão me avisando que o tempo está esgotando. Para essa barra ficar na horizontal, vou pegar um exemplo, a letra E aqui, tá? O peso quer provocar um torque para baixo. Tá legal? E o dinamômetro, que a gente vai ler aqui, ó, ela é equilibrada na horizontal por meio de um apoio, tá legal? E de um dinamômetro, ok? De um dinamômetro. Então quer dizer que o dinamômetro faz uma força oposta, provocando uma rotação oposta. Bem, para manter o equilíbrio, o torque proposto pelo dinamômetro tem que ser igual ao torque proposto pelo peso da barra. Tá legal? Você tem que lembrar que o torque ele é sempre em função à distância até o ponto de apoio. Então, se você for pensar no torque do peso, fica fácil. Porque, ó, vamos esquecer essas duas opções aqui. Caso não encontre resposta certa aqui, a gente caminha para essas duas. Vamos calcular o torque do peso, tanto na letra A, B ou C. O peso e o ponto de apoio estão na mesma posição. Então, o torque vai ser o peso, tá legal? E a distância até o ponto de apoio, que ele dividiu ali, ó, L sobre 4, né? Ele dividiu em 4 pedaços essa barra, ok? Beleza. Cuja escala, ele fala sobre o dinamômetro agora, tá? Cuja escala máxima corresponde a 1/3 do peso. Então, a força que o dinamômetro pode fazer é 1/3 do peso. Tá legal? A força desse dinamômetro é 1/3 do peso. E eu não sei onde eu coloco esse dinamômetro. Então, se eu não sei onde eu coloco, eu vou colocar a minha distância como X. Então, como é que fica o torque desse dinamômetro? Vai ficar, ó, força de D vezes X. Eu não sei onde eu vou colocar esse dinamômetro. Ó, ele pode ficar a duas vezes L sobre 4, ele pode ficar uma vez L sobre 4, ele pode ficar 3 vezes L sobre 4. Né? Lembre-se que a gente está testando inicialmente esses casos aqui. Tá legal? Bem, vamos nessa.
que eu sei sobre a força máxima do dinamômetro? Ele vale 1/3 do peso. A distância que eu não sei, aqui é peso, e o peso nesses 3 primeiros casos está L/4 do ponto de apoio. Tá legal? Bem, vou cortar o peso, né? Cortei aqui o peso e cortei o peso. E vou isolar o X, já que o X define a distância que meu dinamômetro tem que ficar. E é justamente o que ele quer, né? A situação em que a escala do dinamômetro não é ultrapassada. Ou seja, onde o dinamômetro pode ficar para a escala não ultrapassar o valor aqui, ó, de 1/3. A gente já definiu 1/3, então qualquer ponto que a gente encontrar vai dar certo, tá legal? Então, quando eu pego esse 3 aqui e passo para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, ele multiplica L/4. Então, a distância que o dinamômetro X deve ficar não deve ficar a 2L/4. Não deve ficar a 1L/4. Então, ó, isso aqui está fora, porque o dinamômetro está 2 vezes distante do ponto de apoio. Esse aqui está fora, porque o dinamômetro está 1 vez distante do ponto de apoio. Aqui, ó, também está 2 vezes distante até o ponto de apoio. Então está fora. Aqui, ó, está 4 vezes distante do ponto de apoio. Então também está fora, né? Quando você observa aqui, você verifica que ele está 3L/4. Eita, olha o 4 como é que ficou. L/4, ok? L/4, L/4, L/4. Tá legal? Então, a opção correta do nosso exercício foi a letra C. E aí, galera? Fala comigo aí pra gente encerrar o nosso papo de hoje, hein? Foi fácil? Foi tranquilo? Mas eu provei, né, Pedro? Foi na lógica, mas provei, né? Provei aqui com as fórmulas, né? Não sou muito desse negócio de lógica, não. Para mim é mais na fórmula mesmo. Beleza? Então, tranquilo, galera. Vou encerrar o compartilhamento aqui com vocês. No próximo encontro, eu vou dar uma grande aula sobre hidrostática, tá legal? Então, vai ser uns 30 minutos que a gente vai ocupar. Eu já vou começar assim que eu abrir a sala de aula, tá bom? Então, fiquem a postos. Valeu. Tenham uma boa semana a todos. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Fui.